Começando mais uma vez aqui na nossa TV Araxá Educa, uma aula de Matemática Maker. Professor Alírio com vocês. Muito bom estar com vocês aqui novamente. E tratando do assunto hoje é de simetria, parte 2. Bom, caso você tenha perdido, na última aula nós falamos um pouco sobre simetria dentro da matemática e apresentamos alguma coisa ligada ao origami, né? Para poder representar essa parte de simetria. Mas vamos aos nossos slides, né? Fala assim, ó, simetria, né? O que seria então a simetria, para quem perdeu a última aula, né? Na matemática, dizemos que uma figura é simétrica se ela puder ser dividida em duas partes exatamente iguais. Então, vou dividir uma figura em duas partes. São iguais as duas partes? São. Então, essa figura se torna simétrica, tá bom? Rotacionada ou deslocada em relação ao ponto e continuar com a sua forma original. Nós vamos ter oportunidade de ver alguns exemplos aqui e à medida que a gente for fazendo, eu vou mostrando para vocês e vou mostrando, ó, simétrico, essa parte é simétrica, tá bom? E ele fala assim, ó, definição. Segundo Vitrúvio, tá? Vitrúvio era um arquiteto lá do começo do século, lá na antiga Grécia, né? Século I, lá, antes de Cristo até, falava assim, a simetria, na segunda definição dele, tá? Consiste na união e conformidade das partes de um trabalho em relação à sua totalidade e na beleza de cada uma das partes que compõem esse trabalho. O pessoal antigamente contemplava a natureza que tinha em volta deles, né? Era o que eles observavam. E aqui nós fizemos isso, ó. Coloquei para vocês uma flor, né? Essa flor tá assim, ó, simetria radial. O que é simetria radial? Na última aula nós falamos de um coração. Se eu pegar um coração, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pegar um coração, né? E falar assim para vocês, olha, esse coração é simétrico, é que se eu colocasse um corte aqui no meio, um eixo de simetria, eu estaria dizendo, ó, o lado direito tem o mesmo formato do lado esquerdo. Isso seria simetria, tá bom? Simetria de rotação, que é o caso da flor. Se eu pegar um ponto aqui no centro, é o que está escrito no slide anterior, se eu pegar um ponto e a partir dali, ó, traçar uma linha para lá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, vocês vão ver que tem uma rotação, né? Como se fosse uma pizza, dividindo uma pizza em várias partes, é a flor. Tão bonita que ela é, tão simétrica que ela é, tão perfeita que ela é, né? Coisas da natureza. Essa é uma flor de estramônio, tá? Ela tem esse formato aqui, muito bonito. A foto, lógico, né? O fotógrafo tirou essa foto por cima, né? Para poder pegar essas pétalas que tem sempre o mesmo formato. Estão vendo aqui? Tá. Então, observando a natureza, ele olhava essa parte de simetria, tá? Em 1490, quer dizer, quase 1500 anos depois, o famoso Leonardo da Vinci, né? Todo mundo conhece. Ele foi engenheiro, ele foi arquiteto, ele foi desenhista, ele foi pintor, né? Ele desenhou o homem vitruviano, do Vitruvius lá atrás, né? E desenhou o homem vitruviano, porque o Vitruvius falava o seguinte, que o homem é uma figura simétrica, né? Se eu pegar e dividir aqui no meio, né? No meio eu tenho um braço e uma perna de cá, um braço e uma perna de cá, né? Se eu esticasse os dois braços, eu tinha os dois braços iguais. Bom, na visão do Vitrúvio, né? Mas aí, para demonstrar essas ideias de Vitrúvio sobre as proporções humanas, o Da Vinci foi lá e fez esse desenho. E ele ficou famoso esse desenho, né? Ele tem alguns livros, né? Nosso de ciências, aparece esse homem, aparece em alguns livros de matemática, em alguns capítulos aparece esse homem, chama o homem vitruviano. Reparem para você ver que ele fala o seguinte, se ele fizer esse movimento aqui com os braços, ó, e o movimento com as pernas, vai dar exatamente dentro de uma circunferência. Para dizer que a distância aqui do centro até ali, né, dos braços seria o mesmo. Mas hoje a gente sabe o seguinte, mesmo no rosto da gente, tá? Mesmo o rosto da gente, se eu pegar uma linha, tá? Uma linha imaginária aqui, colocar no centro do rosto, o lado direito não vai ser exatamente igual ao lado esquerdo. A impressão que dá sim, né? Que a gente tem as duas lados da face igual, mas na verdade não são. Já foi provado isso através de foto, montagem de Photoshop. A pessoa pega a foto dela, tira metade, né? Rebate a foto e monta de novo a foto. Não fica muito perfeito não, mas, né? A ideia é que fosse perfeito, a ideia de Vitrúvio lá atrás. E Da Vinci só colocou isso no papel para poder ficar e ficou para a posteridade, né? Quantos anos depois e até hoje se fala no desenho do homem vitruviano. A bela simetria da natureza, né? A ideia de Vitrúvio.
Olha aqui, ó, ele começou a observar a natureza, né? Além das muitas coisas, as borboletas, né? Suas asas, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos falar o seguinte, ó, vamos traçar uma linha aqui no meio, ó, um eixo de simetria, tá vendo? Então, a parte de cima, né, da metade de cima da borboleta é exatamente igual, tem o mesmo formato, se eu pegar essa imagem e rebater pro lado de cá, da borboleta para a parte de baixo, tá vendo? Essa mesma curvinha aqui tem essa curvinha aqui, essa mesma voltinha aqui tem essa voltinha do lado de cá, né? Até a anteninha dela de um lado tem o mesmo tamanho da anteninha do outro, tá? Então essa é a ideia, né, de simetria, e por isso que Vitrúvio falava da bela simetria da natureza à nossa volta. Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó, quadrado, retângulo e triângulo, né? São as figuras geométricas. Essas figuras são simétricas? Sim, são simétricas. Bom, mas aí nós temos que entender o seguinte, se eu colocar um eixo aqui na vertical, o meu quadrado, né, o mesmo pedaço que eu tenho do lado de cá, eu tenho do lado de lá. Então o quadrado tem um eixo na vertical. Mas se eu colocar um eixo na horizontal, né, passar um eixo aqui no meio, ele também vai ser metade de cima, vai ter o mesmo tamanho da metade de baixo, tá? Então isso quer dizer o quê? Que o quadrado ele tem um eixo na vertical, um eixo na horizontal. Mas acreditem, né, ó, que se eu fizer isso com o meu quadrado, colocar na diagonal, a parte de cima também vai ser igual à parte de baixo, então tem mais um eixo de simetria. E se eu colocar aqui, professor, agora do outro lado, a mesma coisa. Então, o quadrado ele tem 1, 2, 3, 4 eixos de simetria, né? Já o retângulo, né, ele tem 2 eixos, ó, um na vertical, se a gente colocar aqui, vamos colocar um lápis, fica mais visível para vocês, ó. Se eu colocar um eixo aqui, ó, a metade da direita é igual a metade da esquerda. E se eu colocar na horizontal, a parte de cima vai ter o mesmo formato da parte de baixo. Enquanto que o quadrado tem 4 linhas de simetria, o retângulo tem somente 2. Já o nosso triângulo equilátero, nós já falamos em outras aulas, ele tem 3 eixos de simetria, ó. Um aqui na vertical, um aqui nessa posição aqui, pegando desse vértice até a metade do lado, e depois desse vértice até a metade do outro, né? Ó. Então, nosso triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria. Quer dizer, se eu cortar essa figura aqui, uma parte vai ser exatamente o tamanho da outra. Ok? Bom, mas isso tudo está no livro de matemática de vocês, e a gente quer falar de coisa diferente, né? Octaedro. O que é o octaedro, né? É aquela famosa pirâmide, né? Aqui, ó. A gente chama pirâmide, né? Ou como se fosse uma pirâmide de base quadrada, uma em cima da outra. Tá vendo? Como se fosse uma pirâmide em cima da outra. Essa figura é chamada de octaedro, tá? 4 faces em cima, 4 faces embaixo. Dá um total de 8, né? 8, octaedro, tá? Mas, professor, o que esse octaedro tem a ver com a nossa parte aqui, né? Vamos entender o seguinte, ó. Hora da Matemática Maker, né? E a Matemática Maker, aí tem a ideia de construir um octaedro de origami, que é exatamente isso aqui que estou mostrando para vocês. Então, eu consigo construir um poliedro, né? Porque o octaedro é um poliedro, usando um papel. Que papel, professor? Esse papel aqui, ó. O papel de dobradura, tá? O que é o papel de dobradura? Nós chamamos de papel fantasia. Ele não tem cor de um lado, ele é branco, e do outro lado ele tem um colorido, tá? A cor não importa. Esse papel que eu uso, ele tem 10 por 10 centímetros, tá bom? Chamado papel para dobradura de origami, tá? Então, o que significa origami? Para quem perdeu a última aula, origami é a arte de dobrar papel. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma habilidade para dobrar o papel, tá? E origami, então, é frequentemente associado à cultura japonesa, né? O mais famoso dobrador é esse aqui, ó, é o Tsoru, né? Que é aquela cegonha que existe lá no Japão, tá? Bom, vamos lá então. Eu coloquei aqui a figura para vocês, né? Que é esse nosso octaedro amarelinho aqui, né? Ó, como se fosse uma pirâmide em cima da outra, tá? Eu vou mostrar como é que a gente enche ele, tá? Primeiro eu vou mostrar como é que dobra ele, tá? Ele fica assim, ó. Para a nossa atividade de hoje, vamos precisar um pedaço de papel fantasia, no formato quadrado 10 por 10, pode ser 12 por 12, 15 por 15. E a régua opcional. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um papel quadrado, tá? Primeira coisa, vamos dobrar ele no meio, né? Ó, uma diagonal, vai ficar esse bico aqui, tá? Depois eu vou fazer uma outra dobra no sentido contrário, ó. Uma dobra na diagonal daqui, uma diagonal de lá. Professor, e essa dobra aqui? Então eu vou pegar a parte colorida, eu vou juntar as duas partes coloridas e vou dobrar no meio aqui. Quando você coloca esse papel em cima da mesa, ele fica com esse jeitão aqui, tá vendo? Ele já fica levantando, já para você poder acabar de fazer as dobraduras dele aqui, tá vendo? Essa parte é levantada, essa aqui também. E aí você faz isso aqui, ó.
você faz esse chapéuzinho, tá? Esse formato aqui, ó. Dobrou, não dobrou? Reforça aqui, né? Passa o dedo aqui assim no meio, nessas dobras, para ele ficar assim, ó, ficar um triângulo. Aí esse triângulo aqui, eu vou pegar uma beirada aqui e vou dobrar ela para cima aqui, ó. Vai ficar essa parte dobrada para cima, certo? Vou fazer a mesma coisa com essa parte de cá. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou virar minha figura e vou dobrar as outras duas para cima. Então eu fiquei com as 4 pontas para cima, não é isso? Isso. Agora nós vamos dobrar essa ponta para dentro, ó. Nós vamos esconder dentro desse copinho nosso aqui, ó. Como se eu estivesse escondendo lá dentro. Eu dobrei uma e vou dobrar as outras 3. A nossa figura vai ficar assim, ó, com as 4 partes dobradas para dentro, tá bom? Feito isso, e assim nós vamos procurar o meio aqui, ó. Essa distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância daqui até aqui? Sim, porque é o nosso octaedro, tá? Essa dobradura que a gente vai buscar o meio dela aqui, ó, para ele poder ficar mais ou menos igual aqui, tá? A gente tenta fazer o máximo para poder ficar, tá? Então, dobramos de um lado e essa pontinha aqui a gente dobra e esconde para dentro, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai dobrar ela, tá vendo aqui, ó? Nós vamos colocar ela aqui dentro, vamos dobrar e vamos esconder ela aqui dentro, ó. A mesma coisa eu faço do lado de cá, a mesma coisa eu faço do outro lado. Então, vou com as 4 pontas. Eu vou fazer isso, ó. Vou esconder aqui, vou fazer essa de cá, vou esconder ela também, vou virar e vou esconder as outras 4. Feito isso, o nosso octaedro está pronto. Professor, e agora? Como é que a gente faz, né? Para transformar ele, né? É isso aqui mesmo, ó. É na base do sopro, ó. É soprar e ele vira um balãozinho, tá vendo? Pronto, tá aqui, ó. Esse é o nosso octaedro, tá vendo? Você precisa soprar ele, vira um balãozinho. Também é chamado de balãozinho, parecendo balãozinho de festa junina, não é mesmo? Então tá aqui, ó, tem esse. Esse aqui eu usei um papel um pouco maior. Mesma coisa, você sopra, enche ele, ó. Então tá aqui, ó, forma o nosso octaedro. Ok? Uma sobrinha minha falou, tio, o senhor me ensina a fazer o balãozinho? Porque vai ter festa junina na minha escola e a gente quer enfeitar a escola com balãozinho. Porque o balão de verdade, eu falei na última aula, ele é proibido, né? Não pode ficar soltando balão de verdade, que ele é perigoso. Mas para fazer balãozinho de enfeite na escola, isso é a coisa mais legal que tem. Bom, então eles ficam assim depois de montados os dois, estão vendo? Ó? Esse eu usei um papel menor, esse eu usei um papel um pouco maior, certinho? Bom. Então tá aqui ele, ó, a foto dele, né? Estávamos aqui no slide anterior. Aqui eu coloquei ele numa tampinha de refrigerante para poder mostrar como que ele fica em pezinho aqui. Certinho? Tá. Vamos à prática, então seria fazer essa dobra do papel, tá? Como a gente tem um time da aula, tá? Talvez não vai dar tempo de eu fazer aqui para vocês. Mas eu prometo que eu faço na próxima aula, tá bom? É legal que dá tempo de vocês se prepararem, trazer algum tipo até de papel, né, que vocês possam fazer. Fazemos na diagonal aqui, depois dobramos na outra diagonal, mas tranquilo, tá bom? Próxima aula eu faço esse famoso octaedro aqui para vocês, tá bom? Tranquilo? Bom, então é isso. A Matemática Maker já traz o assunto, né? Os poliedros, olha quanta coisa numa aula, né? O poliedro, né? A simetria, não é mesmo? O origami, né? Que é a dobradura, a arte de dobrar esses papéis, não é mesmo? Para quem perdeu as últimas aulas, ó, nós fizemos uns corações alados aqui, né? Parecendo que é uns corações que tem asa que vão voar. Nós fizemos isso tudo na última aula, ok? Bom, próxima aula a gente vamos aprender a construir mais figuras, né? Geométricas com origami, ok? Eu aguardo vocês até na próxima aula. Quem perdeu, na última aula nós falamos dela, ó, a raposinha. E ela tá aqui do quadro, ó. Ela que vai dar tchau para vocês hoje, ó. Tá aqui, ó. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. Tenham bons estudos.